Boa noite. Uma campanha mundial tenta alertar a sociedade para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa se repete há mais de 2 décadas. O câncer de mama é um dos mais frequentes entre as mulheres do Brasil e do mundo. As causas da doença, o tratamento e a campanha Outubro Rosa são temas debatidos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Mirela Ávila, radiologista especializada em diagnóstico por imagem de mama, Yara Matos, mastologista e cirurgiã oncológica, e também Carlos Homero Cabral, cirurgião plástico. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp, anote aí, 81 988 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e o local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar pedindo para que vocês expliquem o câncer de mama. O que é o câncer de mama? Como é que ele surge? Vou começar com você. O câncer de mama, ele surge a partir de um desenvolvimento anormal de células. Esse desenvolvimento anormal de células da mama, ele normalmente ele é de origem genética, não necessariamente hereditário. Ou seja, só 10% dos cânceres de mama são hereditários, mas normalmente é por algum defeito de origem genética. E daí existem alguns tipos de cofatores, que a gente chama, que fazem com que esse câncer ele possa vir desenvolver. Isso aí está relacionado com a má alimentação, com o estilo de vida, né? Depressão, falta de exercício físico, o alcoolismo. São os fatores de risco. Os fatores de risco. Esses fatores de riscos, muitos deles são adquiridos, mas também tem os fatores de risco próprio, que são a hereditariedade, da qual eu falei, que só representa em torno de 10% dos cânceres de mama, e também a próprio decorrer da idade, né? A gente sabe que com a idade as mulheres aumenta a incidência do câncer de mama. E vale ressaltar que o câncer de mama atualmente ele adquiriu o primeiro lugar dos cânceres de mulheres não pele, né, no mundo inteiro, em países subdesenvolvidos, em países também desenvolvidos. Todo mundo é o primeiro lugar dos cânceres nas mulheres, tirando o de pele, não melanoma. Doutora Mirela, doutora Yara fez uma relação entre o surgimento do câncer de mama e o avanço da idade da mulher. Para o diagnóstico do câncer, para enxergar esse câncer de mama através de imagens, 2 coisas. A partir de que idade esses exames são recomendados, principalmente a mamografia, que parece que é o exame mais importante, né, para esses casos. A partir de que idade e com que periodicidade? Ok. Muito bem. O câncer de mama, ele pode ser diagnosticado através de um rastreamento clínico, e aí não estamos falando de exames de imagem, seria naquelas situações onde a própria mulher pode perceber a lesão, pode perceber uma alteração na mama, uma palpação. O autoexame. O
o autoexame, a autopalpação, a autopercepção. A gente hoje costuma dizer que é basicamente uma forma, não necessariamente chamada de autoexame, mas a percepção do próprio corpo. E percebido também através da avaliação clínica, de ir ao médico, a um ginecologista, ao seu clínico geral. Essa forma de detecção, normalmente, já é de uma doença instalada e muitas vezes avançada, porque a gente já tem sinais perceptíveis clinicamente quando a doença já está em uma fase instalada. E muitas vezes, como eu falei, avançada, demandando tratamentos mais agressivos, reduzindo as chances realmente de cura. Com o advento do rastreamento por imagem, que é exatamente a realização de exames periódicos em pacientes, em mulheres não sintomáticas, em mulheres assintomáticas, o principal exame usado como arma e como aliado nesse rastreamento é exatamente a mamografia. A mamografia, ela é o único exame que realmente, efetivamente, reduz a mortalidade do câncer de mama. E hoje a gente saiba que temos como um exame extremamente seguro, deve ser realizado e é preconizado por todas as sociedades médicas, principalmente pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade de Ginecologia, para ser feito em mulheres a partir de 40 anos, de forma anual. Não existe, na verdade, um extremo de limite de idade para a realização da mamografia. A gente sabe que a principal faixa de acometimento do câncer de mama é entre os 40 e os 75 anos de idade. Aí estão 80% das mulheres acometidas. Entre 40 Entre 40 e os 75 anos de idade. Mas deve-se parar aos 75 anos de fazer rastreamento. O que é preconizado é que mantém-se o rastreamento enquanto existir qualidade de vida daquela mulher. Nós sabemos que hoje a sobrevida e a expectativa de vida é extremamente elevada. Mulheres idosas, mulheres mais velhas, mais acima de 80, 85 anos, muitas vezes têm uma qualidade de vida excelente, uma expectativa de saúde muito boa. Essas mulheres são indicadas que se mantenham o rastreamento. Então, na verdade, o limite e o extremo de idade vai ser definido de acordo com a situação clínica da mulher. Mas, idealmente, entre os 40 e os 75 anos, a mamografia deve ser feita anualmente. Doutor Carlos, aí entra a cirurgia plástica para reconstituição da mama daquelas mulheres acometidas pelo câncer. A gente estava vendo aqui uma faixa de incidência da doença prevalente entre os 40 e os 75 anos. A cirurgia para a reconstituição da mama dessa mulher que foi vítima da doença, ela pode ser feita em qualquer idade ou há contraindicações? Bem, boa noite a todos. Toda cirurgia ela tem um risco. Né? Você tem que pesar o risco para poder ver se por acaso vale a pena. No caso de uma cirurgia de mama, o risco não é a cirurgia, é o câncer de mama. Né? Então, você tem que levar, toda vez que vai alguém fazer uma cirurgia, se faz os exames pré-operatórios para poder, então, você ter uma certeza de que a paciente está com a condição física para submeter uma anestesia e uma cirurgia. Então, como é entre 40 anos e 75 anos, se uma pessoa se opera com 40 anos diagnosticada com câncer de mama, ainda operável, sem grandes problemas de metástase, e uma de 70 anos, o risco da de 70 anos é maior que a do 40 anos, não em relação ao câncer, em relação à anestesia e aos riscos da idade. Então, você tem que avaliar muito bem se vale a pena, com 75 anos, você fazer um tratamento cirúrgico de uma reconstrução mamária, ou se vale a pena você tratar clinicamente ou quimioterapeuticamente falando, uma pessoa de 75 anos que ela pode falecer na sala de cirurgia e, se por acaso não fosse feita a cirurgia, ela podia ter uma sobrevida de 3, 4, 5 anos a mais. Então, e a qualidade de vida que ela vai ter, como ela mesmo falou. Você tem que observar a qualidade de vida da paciente. Então, acho que vale a pena haver a reconstrução. Em Recife existem ótimos cirurgiões plásticos e mastologistas que fazem a reconstrução mamária, muito bons profissionais. E que vale a pena você fazer a reconstrução em um momento mais breve da idade, quer dizer, como de 60 anos para baixo, porque hoje uma pessoa de 60 anos ela tem uma vida normal, independente da idade que ela tem.
Então, aquilo dá uma tapa na autoestima da paciente, ela se sente muito melhor com a mama reconstruída do que com a mama sem estar com a reconstrução. Então, tem que se levar vários fatores em conta para ver isso. A mastologista e a própria radiologista avaliam isso de uma forma de quando a paciente chega para fazer a cirurgia, ela já está com todo o background dela feito para poder saber que vai fazer uma cirurgia e vai melhorar e com um risco muito pequeno. Quero voltar para algumas questões que vocês já colocaram aqui ao longo da entrevista, mas eu fiquei com uma curiosidade acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso aqui. Talvez a minha curiosidade sirva para muita gente. Por que a incidência do câncer é a partir, com mais frequência, e a partir desses 40, 50 anos? Aí eu estou pensando aqui que mulheres nessa faixa de idade, muitas delas amamentaram, tiveram filhos e amamentaram. A amamentação me parece que é um fator de proteção, né? Ajuda a prevenir o câncer de mama. Por que, então, há essa prevalência nessa faixa etária? Na realidade, o que ocorre é a aquisição que as mulheres vão tendo durante o decorrer da qualidade do estilo de vida que elas levam. Então, a mulher moderna da sociedade atual, ela não tem filho ou tem poucos filhos, ela não amamenta ou amamenta pouco, come muito fast food, não tem atividade física. A depressão é uma doença do momento, né, do mundo inteiro. Então, existe uma série de fatores que eles podem, mediante essa aquisição durante o decorrer da vida desta mulher, fazer com que haja esse desenvolvimento. Fora isso, a gente sabe que eu gostaria de enfatizar que eu não sou contra a reposição hormonal, muito pelo contrário. Mas a gente sabe que o próprio hormônio também, ele é um fator para o desenvolvimento do câncer de mama. Aí você está voltando para os fatores de risco. Você falou vida sedentária, má alimentação, depressão, e aí entraria também a reposição hormonal. Isso. E, assim, como eu enfatizei logo no início, com essa questão da informação que ela chega na mesma hora em todos os locais mais remotos do mundo, então o estilo de vida ele se equalizou muito no mundo inteiro. Uhum. Então, o que a gente observa é que, por conta disso, fatores de risco que antes eram pertencentes ao primeiro mundo se tornou pertencentes ao mundo inteiro. Uhum. Entendeu? Então, isso fez com que ocorresse esse boom e, atualmente, realmente é o câncer que mais acomete as mulheres de todos os países, tanto os não desenvolvidos como em desenvolvimento, eles têm essa alta incidência de câncer de mama. Doutora Mirella, falamos na mamografia, mas outro exame também muito frequente é a ultrassonografia mamária. Um complementa o outro, um elimina o outro. Qual o grau de importância de cada um deles? Excelente ponto. Esse, na verdade, é um questionamento muito presente, principalmente hoje, onde se fala muito de radiação. Tem paciente que acha que pode fazer apenas uma ultrassonografia, se é suficiente. São exames diferentes, avaliam realmente coisas diferentes. Uhum. A mamografia me possibilita ver um tipo de alteração que são as microcalcificações. É como uma areinha, uma poeirinha que a gente vai ver na mama. Através da visualização de microcalcificações, a gente tem a percepção do câncer na fase mais inicial. O câncer bem precoce, quando ele ainda é chamado de carcinoma in situ. Ele ainda não chegou a ser nenhuma doença invasiva. Isso eu só consigo ver numa mamografia. Uhum. Na ultrassonografia, nós conseguimos avaliar bem as mamas mais densas. São as mamas que são muito glandulares e pouco gordurosas. Geralmente, essa é a mama da paciente, da mulher mais jovem, mas não necessariamente algumas pacientes mais velhas. Mulheres mais velhas podem ter mamas densas, isso é uma condição anatômica mesmo,
Mas a ultrassonografia nos auxilia muito na avaliação da mama mais densa. Então, o que se recomenda é exames abaixo de 40 anos. O preferencial é ser feito realmente através de ultrassonografia. A mamografia, nesses casos, ela é falha pelo fato da mama ser densa e a gente perder um pouco de visualização. Fica-se para ser indicada a mamografia em mulheres abaixo dos 40 anos quando existem fatores de risco que corroboram com a necessidade de fazer exames mais cedo e de fazer mamografia já às vezes até desde os 30 anos de idade. A ultrassonografia seria realmente o exame mais indicado na faixa etária mais jovem e naquelas, a partir dos 40 anos, que fazem a mamografia e que nós percebemos que a mama é densa ou que a mamografia mostrou algum sinal alterado, que a gente tem a necessidade de complementar o exame com uma ultrassonografia, ela vai nos trazer informações extremamente valiosas. Ela pode detectar se uma lesão é cisto ou nódulo, se é uma lesão de líquido, se é uma lesão de massa. Ela pode nos dar outras informações e, além disso, é o principal método que a gente usa para guiar as biópsias mamárias. É muito fácil, é de muito acesso. A ultrassonografia ela é extremamente disponível na grande maioria dos serviços, públicos e privados. Essa questão da densidade mamária... Vou te interromper, Yara, um pouquinho, porque eu preciso chamar o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí, o nosso intervalo é curto. E o tema de hoje do Opinião Pernambuco é o câncer de mama, o tratamento, a prevenção, a campanha Outubro Rosa. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, a campanha Outubro Rosa de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama é o tema de hoje do nosso programa. Participam Mirela Ávila, radiologista especializada em diagnóstico por imagem de mama, Yara Matos, mastologista e cirurgiã oncológica, e também Carlos Homero Cabral, cirurgião plástico. Eu abri agora o programa falando da campanha Outubro Rosa. A gente conversou todo o bloco anterior tentando trazer aqui algumas informações sobre o câncer de mama propriamente, sobre o diagnóstico, a localização do problema por imagem, a cirurgia de reconstituição da mama, mas não falamos propriamente da campanha Outubro Rosa. A gente fala um pouquinho sobre ela agora e depois seguimos aí com o curso da nossa conversa. Qual a importância de uma campanha como essa no Brasil? Na realidade, a gente começa a pensar por que outubro e por que rosa, né? Então, o rosa, ele vem por conta do lacinho rosa, que representa a luta contra o câncer de mama. E o Outubro Rosa, ele começou em duas pequenas cidades dos Estados Unidos, quando eles oficializaram que no mês de outubro se faria campanhas em detrimento da prevenção do câncer de mama. E daí houve corridas contra o câncer em Nova York. E, enfim, a coisa foi tomando uma grandiosidade e, hoje em dia, o mundo inteiro abarca essa questão do Outubro Rosa, em que a palavra se resume a uma única questão: prevenção. Que resultados positivos a gente tem hoje no Brasil, considerando a campanha? Assim, como é que ela contribui para a prevenção, tratamento do câncer de mama? Na verdade, a gente tem que fazer o ano inteiro ser rosa. O que a gente sente, nós tentamos juntos fazer uma campanha, a gente está aqui, Yara, mas a gente participa ativamente da campanha do Outubro Rosa, tentando fazer com que a população toda entenda a necessidade de realmente tentar detectar o câncer de mama de forma precoce, tentar se prevenir, fazendo as ações, como o Yara trouxe, de hábitos saudáveis, tentar reduzir ao máximo possível a chance de ter, mas a verdade é que 1 em cada 9 mulheres vai desenvolver câncer de mama até os 80 anos de idade. Essa é a realidade. 1 em cada 9. 1 em cada 9 a relação, até os 80 então, de 1 anos para de 10. idade. Quase isso.
O câncer de mama, quando detectado precocemente, ele tem em torno de 90% a 95% de chance de cura. É elevadíssimo. A gente tem um percentual extremamente feliz no tratamento do câncer de mama. Infelizmente, essa não é a realidade brasileira. Hoje nós temos dados do INCA de 2018, 16% de mortalidade de câncer de mama. 16% das mulheres que tiveram diagnóstico de câncer de mama morreram de câncer de mama ainda, decorrentes da doença em 2018. Isso é extremamente fora do contexto do que a gente traz para a campanha do Outubro Rosa. Então, na verdade, a campanha ela é muito real, mas ela precisa, como eu falei, a gente precisa ser rosa o ano inteiro. A gente precisa trazer para as mulheres a informação que toda ela precisa ter. E nós precisamos também, como pessoas, como cidadãos, como médicos, como vivendo neste país e na situação que vivemos, fazer toda uma luta para que as mulheres também tenham acesso à realização dos exames, acesso à informação, acesso ao cuidado e a gente consiga reduzir isso efetivamente. Basicamente, a campanha estimula a mamografia, não é isso? O exame? Não necessariamente. Não. A campanha estimula... A campanha lembra que existe câncer de mama. A campanha alfineta toda mulher de que existe câncer de mama e câncer de mama é frequente. Câncer de mama é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, lembra que diagnosticar um câncer de mama não é o fim da linha. Existe uma vida maravilhosa após um câncer de mama. Existem histórias maravilhosas para se contar após o diagnóstico de um câncer de mama. Então, o que a campanha tenta trazer é exatamente que a mulher busque se diagnosticar, busque se cuidar, busque se prevenir, para que exista realmente, diante de uma possibilidade de ter um diagnóstico precoce, tratar, curar, com o mínimo de dano possível e... mais na frente você está aí com muita história para contar, a verdade que é conscientização, porque tem mulheres que elas me dizem, mas doutora, quem procura acha. Então, existe essa questão da conscientização no sentido de que quem procura diagnostica ou não, de forma mais precoce, a doença ainda tratável, com menos sequelas, sem necessidade de retirar a mama. E hoje em dia, mesmo retirando a mama, podendo-se fazer a reconstrução mamária. Eu depois vou pedir para o senhor falar um pouco sobre as novas técnicas cirúrgicas para a recomposição de mama, o que se indica para determinados casos. Agora, antes, eu quero lhe fazer uma pergunta. Imaginando aí que uma mama reconstituída é uma ajuda muito significativa para a mulher que passou pelo trauma da doença, pelas aflições, pelos medos todos que essa realidade impõe. A cirurgia plástica para a reconstituição da mama no serviço público de saúde. Veja bem, hoje existem situações e técnicas que elas são menos mutiladoras do que antigamente. Né? Então, hoje no serviço público brasileiro existem unidades de reconstrução mamária extremamente compatíveis com o primeiro mundo. Né? Logicamente, existem as dificuldades de acesso a esse serviço. Né? Mas você vê, aqui em Recife existem médicos que fazem a reconstrução mamária pelo serviço público com uma qualidade ímpar. Né? Então, a reconstrução, ela leva duas vantagens, no meu modo de entender. Primeira, é a volta da autoestima. Né? Toda mulher que vai fazer uma reconstrução, teoricamente, ela passou por uma situação de estresse extremamente grande, em que ela se sentiu mutilada, porque a mama, queira ou não queira, eu tive um chefe que dizia uma coisa interessante, que a mulher ela tem duas proeminências, o nariz e a mama. Né? Então, ela foi mutilada naquela proeminência. Aquilo passa a ser um fator de esconder da sociedade, esconder de toda, até da família, todas as, vamos dizer, a possibilidade de usar um biquíni, de ir para uma praia, de viver. Né? Então, quando você faz a reconstrução mamária, e essa reconstrução mamária hoje é de uma qualidade extremamente agradável, ela volta a viver. É o que ela falou, existe a vontade de voltar a viver de uma maneira normal, de pôr seu biquíni para a praia e não ter enchimentos, não ter uma situação assim. Então,
tanto no serviço público como no serviço privado, a gente vê que houve um crescendo da qualidade da técnica cirúrgica. Essa prevenção, que ela muito bem falou, é que a prevenção leva a menos mutilação. Vou lhe fazer uma provocação. O senhor está falando aí de bons profissionais no serviço público, de novas técnicas no serviço público. A minha pergunta é, o acesso a esses profissionais, o acesso a essas novas técnicas, ele é um acesso fácil, ele é corriqueiro? Veja bem, o serviço público brasileiro ele tem uma defasagem paciente-médico. Então, é muito paciente para pouco médico. Então, o que é que acontece? Sempre vai haver fila, não tem jeito. No serviço de cirurgia plástica, que não é reconstrução, serviço de cirurgia plástica do Hospital Agamenon Magalhães, que é muito bem conduzido hoje, ele tem uma fila de espera de pacientes para fazer plástica de mama, plástica de abdômen, sem ser câncer. Agora, imagine, isso é um serviço grande. Imagine um serviço menor, em que tem como elas falaram, uma incidência de câncer estupidamente virulenta e frequente, com uma capacidade de gerência e de resolução daquilo muito menor. Então, sempre vai haver um aporte maior para uma resolução menor. E isso complica porque aquilo é praticamente uma urgência em que aquilo tem que precisar e fazer o mais precoce possível para poder ter a chance de sobrevivência e de mutilação menor. Então, o serviço público tem qualidade de técnicos médicos, mas não tem quantidade de técnicos médicos para suprir a necessidade da população. Essa é a grande verdade. Isso não é só em mama, não. Essa semana passada eu estava vendo na televisão mostrando uma fila para um endocrinologista de 2 anos. Quer dizer, a pessoa tem um problema hoje de endocrinologia no serviço público e vai esperar 2 anos para poder ver. Talvez ele não chegue lá, que ele tinha morrido antes. Mas só acrescentando um pouquinho isso aí, é que hoje em dia a meta da Sociedade Brasileira de Mastologia é também treinar os mastologistas para fazerem a reconstrução, especialmente da mama. Então, existe uma palavra hoje em dia que se chama oncoplastia, que é a associação das técnicas de cirurgia plástica para a reconstrução dos defeitos da mama. Esses defeitos podem ser pequenos, decorrente de cirurgia em que a gente conserva o resto do tecido mamário, e os defeitos eles podem ser grandes a ponto de ter que tirar a mama. Então, tudo isso, o mastologista, atualmente existe esse treinamento tem corrido, tem feito pelo mundo inteiro, e quando eu terminei minha residência, eu só fazia tirar mama, tirar nódulo. Hoje em dia, eu faço técnicas de oncoplastia, assim como vários profissionais têm se habilitado a fazer. É um treinamento longo, porque, na realidade, a gente não foi treinado para essa parte, mas isso tem sido feito e o próprio mastologista também faz a reconstrução, alguns, não todos. Imagino que também não haja generosidade de oferta no serviço público de mastologistas. Doutora Mirella, vou lhe provocar no próximo bloco, porque agora eu tenho que fazer um intervalo. É curto, não saia daí. Câncer de mama e a campanha Outubro Rosa é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A importância do diagnóstico precoce do câncer de mama é o assunto que está sendo discutido hoje no nosso programa. O câncer de mama é um dos mais comuns entre as mulheres brasileiras. Participam deste debate Mirella Ávila,
radiologista especializada em diagnóstico por imagem de mama, Yara Matos, mastologista e cirurgiã oncológica, e também Carlos Homero Cabral, cirurgião plástico. Doutora Mirela, já falamos aqui da importância da mamografia, da importância da ultrassonografia mamária, do papel de cada um desses exames, e estávamos começando aqui a discutir o tratamento, a prevenção, a cirurgia plástica no serviço público. O acesso aos exames como mamografia e ultrassonografia mamária no serviço público. Com que eficácia o serviço público oferece isso às mulheres brasileiras? No serviço público existe uma cobertura baixa em relação ao volume necessário para toda a população de mulheres. Nós temos uma diferença em termos da recomendação feita pelo Ministério da Saúde e em relação às sociedades médicas. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 50 anos. A mulher, pelo SUS, ela tem acesso à mamografia a partir dos 50 anos e não a partir dos 40. Como é o recomendável? Isso. Como seria o recomendável pelas sociedades médicas. E a mamografia seria feita bianual. Nessa situação, a mulher teria direito, por lei, à mamografia. Entretanto, nós não temos cobertura suficiente para que exista o acesso à realização da mamografia nessa faixa etária. E nas mulheres abaixo de 50 anos, realmente não existe o acesso. Mulheres assintomáticas abaixo de 50 anos não têm o direito de fazer mamografia pelo SUS, no sistema público. Então, nós entendemos, como sociedade médica, como pessoas que trabalhamos com o diagnóstico, e nesse contexto de tentar buscar diagnóstico precoce, salvando vidas, que existe realmente uma suboferta, existe um subdiagnóstico, existe uma dificuldade de acesso e uma dificuldade realmente de realização do exame. Existe algum estudo que mostre mortes provocadas pelo câncer de mama por faixa social? Quer dizer, mulheres de faixas sociais mais bem resolvidas têm acesso ao diagnóstico e ao tratamento com mais facilidade do que as mulheres que se veem limitadas somente ao serviço público. Existe uma radiografia dessa situação? Na realidade, a gente vê estatísticas, né, que são lançadas pelo Ministério da Saúde, e óbvio que as mulheres de baixa condição social, elas vêm normalmente com uma doença um pouco mais avançada. Mas assim... Quando chegam para o tratamento, é isso? Isso. Então, porque já houve uma falha lá nos exames preventivos? Infelizmente, houve essa falha nesses exames preventivos, mas isso aí é que eu acho que se torna muito importante esse Outubro Rosa, porque a gente vê que instituições governamentais, ou não governamentais, se unem para exatamente, pelo menos nesse mês de outubro, proporcionar de uma forma melhor esse acesso a esses exames. Quer dizer, além da campanha de divulgação, há uma logística nesse mês de outubro? Isso aí é mundial. As instituições, elas se unem para ver se proporcionam tanto a conscientização como um pouco mais de acesso à mamografia. Vamos falar, voltar aqui para a cirurgia plástica e falar das novas técnicas. O que há de novo aí sendo ofertado e que pode mexer com a autoestima aí das mulheres que se submeteram à retirada da mama ou de parte da mama por conta do câncer? Hoje acontece uma técnica que se usa muito, que é a transposição de um músculo, que é o grande dorsal nas costas, e que se leva junto com esse músculo uma fatia de pele. Então,
a irrigação desse músculo continua sendo preservada e ao invés de ela ficar situada nas costas, se tira aquilo e se transporta isso para a mama lateral, quer dizer, do mesmo lado que foi operado. Então, isso provoca uma qualidade de cicatrização tão bem feita que faz com que pareça uma plástica de mama usual. Né? As cicatrizações são pequenas, diferentemente daquelas quando a gente, há 30 anos atrás, fazia umas coisas mutiladoras. Inclusive, as próprias cirurgias de retirada do câncer eram muito mais radicais. Né? E hoje se faz isso. Então, hoje se faz essa transposição muscular e depois se faz a confecção da nova areola e mamilo, que normalmente se faz no segundo tempo. O primeiro tempo é o tempo da transposição, em que se leva o músculo com a pele e se coloca um silicone por trás para dar o volume. Então, aquilo já fica previamente marcado, igual a mama contralateral. Quando a mama contralateral é uma mama feia, caída, se faz uma plástica de mama nessa mama para poder estar compatível com a nova mama, para não ficar uma caída e outra íngreme. Então, aí o senhor está falando de uma reconstrução da mama que foi totalmente retirada. Isso. Tem uma situação também que se fala quadrante, não é isso? Ao exemplo, nos casos in situ, ou em que não há um comprometimento maior da mama pelo câncer detectado, se faz o que chama quadrandectomia. Então, se a senhora considerar a mama 4 quadrantes, um sinal de mais aqui, você tem 1, 2, 3, 4 quadrantes. Um quadrante é retirado, onde está o tumor, e ali se faz uma reconstrução mamária com uma plástica em que não precisa, na maioria das vezes, trazer o músculo das costas para frente. A própria plástica de mama, a técnica que se usa hoje, que é do Pitangui, que se usa no mundo todo, a técnica é suficiente para se recuperar aquela mama, sem mutilar as costas, fazendo uma transposição. Então, é uma cirurgia plástica reparadora, sem ser uma de reconstrução mamária para a cura de uma sequela de um câncer de mama. Porque, na realidade, assim, pode-se tirar essa fatia generosa do quadrante, mas hoje em dia, com os estudos que se tem, que a gente chama de terapia-alvo, em que não só a cirurgia, mas também o uso de drogas e de radioterapia vão atuar contra o câncer de mama, então se diminuiu muito essa questão dessa retirada de tumor e o tecido sadio que deve ficar em volta. Então, a gente tem cirurgias em que praticamente a gente tira o tumor com uma pequena margem de tecido sadio, porque, na realidade, o que vai atuar no tratamento do câncer de mama é não só apenas a cirurgia, mas sim os tratamentos complementares, que são a base da radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. E, assim, muitas vezes a gente, para preencher esses tecidos, essa falta de tecido mamário, pode tirar a gordura de qualquer parte do corpo que desagrade a mulher. O próprio mastologista, hoje em dia, teve que aprender a fazer isso e fazer um tratamento dessa gordura e injetar essa gordura para preencher essas falhas. Mas também se utiliza muito essas técnicas de Pitangui e outras técnicas para reposição desses defeitos mamários. Estão falando de cirurgia plástica, exatamente, para se repor esses defeitos de tecido mamário. E uma novidade maior ainda, que tem se feito na França e na Itália e que daqui a pouco chega ao Brasil, são as pacientes que se submetem àquela cirurgia de Angelina Jolie, da mastectomia bilateral, em que está se fazendo até cirurgias robóticas de mama, lá na Itália e na França. Brevemente chega aqui no Brasil também. Doutor Carlos, o senhor ia falar? Não, é que o enxerto de gordura é uma opção que se tem hoje para poder se ter um plano B para aquelas pacientes que rejeitaram o silicone, que não querem colocar silicone, do risco do silicone, etc. Eu faço muito enxerto de gordura há muito tempo para aumento de nádegas. Eu faço isso há 32 anos.
E eu tenho uma experiência muito boa com enxerto de gordura na nádega, que faz com que a pessoa não absorva aquela gordura. Antigamente, o grande problema é que se fazia um enxerto de gordura na nádega e a pessoa absorvia isso. Isso acabou, né? E como isso acabou, se fez, então, o raciocínio para mama. Então, a gente pode tirar a gordura de um local, por uma lipoaspiração, e se injetar na mama. Não tenho conhecimento de injeções na mama de quantidades grandes de gordura, e sim são filetados, né, vários filetes de gordura que, ao se apresentarem na mama, eles se tornam, como todo mundo conhece, a célula-tronco. E essa célula-tronco, ela desenvolve e faz com que haja a forma da mama, não com silicone, mas com a gordura injetada. Na realidade, essa reposição... Deixa eu tirar uma dúvida aqui, estou morrendo de curiosidade. Doutora Mirella, a gente estava falando aqui de próteses, na reconstituição da mama e tal, usando próteses. Vamos imaginar uma mulher ou que fez uso da prótese por necessidade ou por necessidade provocada pela retirada da mama ou por estética, né? E aí essa mulher lá na frente, claro, ela vai ter que se submeter a uma mamografia, a uma ultrassonografia mamária. A prótese compromete o resultado desses exames? Na verdade, a prótese ela dificulta um pouco a realização do exame. Mas se o exame for tecnicamente bem feito, você tem uma acurácia diagnóstica totalmente confiável. O ideal é que a pessoa tenha a segurança de que está fazendo o exame num local adequado, com boa realização técnica. Se houver uma boa realização técnica, a mamografia tem sua acurácia diagnóstica preservada. Nesse contexto, a ultrassonografia também ajuda muito. É um exame que complementa o diagnóstico da mamografia. Então, nós sugerimos geralmente que a paciente com prótese faça os dois exames em conjunto, a mamografia e a ultrassonografia. E em casos restritos, usamos a ressonância magnética das mamas. É um exame mais oneroso, é um exame que gera muito menor disponibilidade, poucos locais têm esse acesso à ressonância, mas ele nos dá detalhamentos... No serviço público ou no serviço privado também? No serviço privado e público. No serviço público existe realmente uma rarefação grande do acesso à ressonância das mamas. No serviço privado também não é um exame tão acessível. Por conta disso, nós utilizamos a ressonância em situações de maior necessidade de esclarecimento diagnóstico, quando realmente a gente precisa ter uma elucidação maior, que a gente precisa chegar a um ponto onde o ultrassom e a mamografia não foram definitivos, a gente pode usar a ressonância para avaliar uma prótese. Doutora Na realidade, quando a gente quer repor um grande volume de tecido gorduroso, ele tem sido feito em estudos experimentais ainda. Não é uma técnica que está amplamente deliberada. Na realidade, introduz essa gordura de forma fracionada, ou seja, essa paciente vai em torno de 4 vezes ao bloco cirúrgico e daí ocorre essa estimulação, como o Dr. Carlos falou, a partir dessas células que são as stem cells, que são as células tronco, então vai estimulando esse tecido e vai se injetando aos poucos essa gordura até recompor a própria mama, o formato da mama, só com gordura da mulher. Tem se feito isso de forma experimental no mundo inteiro. Alguém tem aqui o número de novos casos de câncer de mama do ano passado? Eu tenho um percentual. 25% dos tumores de mulheres não pele. Tirando o tumor de pele, que é o mais frequente realmente. Mas de todos os tumores da mulher, 25% são mama. Na realidade, no Brasil, absoluto. Eu também não sou muito de decorar número, mas como isso é uma coisa do dia a dia, nesse biênio de 2018 e a estimativa para 2019 são 60 mil casos novos diagnosticados no Brasil. Em que período do ano passado? 2018, 2019. E 2019. Não são números confortáveis, né? Assim, a gente já falou aqui, é uma doença, um problema que aparece com bastante
frequência, né, assim, nas mulheres brasileiras e as mulheres do mundo. Doutora Yara, a senhora chegou a falar em qualidade de vida e trouxe para essa sua fala a questão da alimentação. Aqui e acolá, a gente escuta menções a determinados alimentos como ricos, potentes na prevenção do câncer. Eu me lembro aqui, rapidamente, não sei se necessariamente câncer de mama, mas eu lembro aqui de já ter ouvido falar da maçã, de já ter ouvido falar em brócolis, em semente de linhaça. Existem estudos científicos que atestem esses alimentos como potentes aí na prevenção? Só em relação ao brócolis, eu sou fã do brócolis. Né? Então, o brócolis ele é comprovadamente um protetor de câncer de intestino. Comprovadamente. Científico. Ele aumenta, ele diminui a chance de câncer de intestino, o uso cotidiano, dentro de uma certa regra, do brócolis. Em relação aos outros, eu não sei, mas em relação ao brócolis, ele é comprovadamente um protetor do intestino. Agora, câncer de mama, eu acho que é a única ação que a gente consegue e que a gente tem todos os trabalhos de comprovação de redução de risco com atividade física. Atividade física é comprovadamente um fator protetor para câncer de mama. Eu queria câncer de mama. De mama. Agora, eu queria só enfatizar que a fórmula ela é comum a ter uma boa saúde. Então, os fatores protetores para câncer de mama é uma fórmula comum para qualquer tipo de doença. Então, o que você falou aí foram sementes, que elas produzem mais fibras, falou em vitaminas, em propriedades antioxidativas da maçã. Então, tudo isso é muito importante porque eu sempre tenho essa filosofia e passo para as pacientes que a gente é o que a gente coloca dentro da gente. Acabou. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Outubro Rosa, um mês de prevenção ao câncer de mama. Todas as mulheres atentas a essa convocação. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.